gente, eu sou a Laura, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero contar pra vocês a minha experiência de leitura com o livro Vox, da autora Cristina Dauscher. Esse livro foi publicado ano passado pela editora Arqueiro e quando ele saiu eu tava com uma expectativa enorme pra ler esse livro, porque todo mundo tava falando bem, todo mundo tava comparando com o Conto da Aia e eu já tinha lido o Conto da Aia e achei maravilhoso, então eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. E quando eu li ele, não foi nada disso do que as pessoas estavam falando, pelo menos pra mim. E eu quero contar pra vocês. Esse livro vai se passar nos Estados Unidos, onde é regido por um governo que se baseia totalmente pelos princípios bíblicos, e as mulheres têm permissão de falar apenas 100 palavras por dia. E conforme elas batem esse número de 100 palavras, elas recebem choque, e conforme elas vão ultrapassando, esse choque vai aumentando cada vez mais. Então, aqui a protagonista é a Jean, que ela tem 4 filhos, sendo que 3 meninos e uma menina. Essa menina desde muito cedo já usa a pulseira, ela também só tem permissão de falar 100 palavras. E na escola, ela aprende coisas somente para ser dona de casa, para servir aos homens, né? A protagonista, Jean, ela é uma neurolinguística, mas ela não atua mais, assim como nenhuma mulher mais atua no seu ramo de trabalho, nenhuma mulher mais trabalha fora. Então, ela é muito inconformada, claro, com esse governo. No livro faz muito pouco tempo em que começou a vida a ser dessa forma, então durante muitas vezes a gente vai voltar no passado e vir no presente, ver como era a vida dela antes, ver como é agora. O filho mais velho dela tem 17 anos e pra mim é uma das melhores partes do livro. Eles entram em vários conflitos porque o filho começa a gostar desse tipo de regime, ele concorda com essa opressão do governo. Então, eles entram em muitos conflitos, ela fica muito inconformada porque chega em alguns pontos em que ele acredita que aquilo é o melhor. Então, pra mim, os pontos altos do livro é esses debates entre mãe e filho entrando nesse conflito. A Jean, então, ela é convocada pelo governo para ajudar numa situação ali em que os conhecimentos dela como neurolinguística é importante. Então ela é convocada pelo governo, ela recebe alguns benefícios para fazer esse trabalho, sabendo que tem prazo para acabar, que aquilo tem um prazo de validade, esses benefícios não vão se estender. Então ela entra nesse conflito entre ajudar o governo ou não ajudar, afinal de contas ela tá na situação, a filha dela tá nessa situação. Então a história vai se desenrolando a partir daí. O que eu não gostei nesse livro? A primeira coisa é um romance que tem no livro que eu achei intragável, assim, eles estão recentemente numa situação totalmente opressora e os personagens aqui, eles pensam em coisas que eu acho inadmissível nessa situação, assim, umas preocupações muito aleatórias. O que pra mim difere aqui do Conto da Aia, sabe? O Conto da Aia, a gente conseguia sentir aquela opressão. Eu, pelo menos, conseguia sentir aquela opressão. Eu conseguia sentir aquela agonia. Eu ficava realmente revoltada com aquela situação. E aqui em Vox, é uma coisa que não tem esse poder, que não traz esse sentimento de revolta, não traz esse sentimento de opressão. Então eu achei muito injusto ser comparado ao Conto da Aia, esse livro. O Conto da Aia é muito melhor, mas esse livro é muito interessante também, tem umas partes boas, tem umas partes para refletir, mas ele usa termos muito específicos da neurolinguística, assim acaba atrapalhando um pouco a leitura. E pra mim aquele romance não tem cabimento no meio do livro. Eu dei 3 estrelas pra esse livro e digo e acho injustíssimo ser comparado ao Conto da Aia. A temática talvez lembra, mas assim, comparação de qualidade de leitura eu acho um pouco injusto. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Essa foi a minha opinião sobre esse livro. Se alguém já leu esse livro, me conta o que achou, porque esse livro é muito bem falado e como pra mim não foi tudo isso, eu achei muito estranho, mas mesmo assim valeu a leitura, é muito interessante. Tchau!